Olá, vamos dar início ao estudo da anatomia do sistema cardiovascular. Eu sou a professora Kátia Virgínia, do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará. Os objetivos dessa aula de hoje, a gente vai conceituar o sistema cardiovascular, também conhecido como sistema respiratório, e vamos estudar todos os elementos que o constituem de forma relacionando sempre a morfologia, a anatomia, a fisiologia, né, a sua função. Então, a gente vai ver o coração, descrever sua morfologia externa e interna, com todas as estruturas, com válvulas, com vasos, da base, né, a forma, a topografia. A gente também vai estudar a circulação, os diferentes tipos de circulação que constituem esse sistema. Dando início, a gente vai falar na introdução da função do sistema circulatório, também conhecido como sistema cardiovascular. Esse sistema, ele tem uma bomba propulsora, coração, é um órgão que vai gerar pressão para que esse sangue seja impulsionado dentro do nosso corpo. Se a gente pensar no organismo unicelular, vocês já estudaram o transporte através da membrana. O organismo unicelular, como uma ameba, ela troca os gases respiratórios, os nutrientes, os resíduos metabólicos diretamente na membrana celular. Então, todos aqueles transportes ativo, difusão, são realizados para que esse ser unicelular troque esses elementos com o meio externo. Nós, como somos organismos multicelulares, precisamos de um sistema especializado para conduzir, por exemplo, o oxigênio que a gente capta durante a inspiração, ele adentra os pulmões e esses pulmões têm que ter um contato direto com o sistema circulatório. Por quê? Porque esse oxigênio ele tem que chegar às células mais distantes. Tá? Então, nosso sistema circulatório ele faz com que o sangue circule por todo o corpo para que esteja disponível para todas as células. Então, gases como oxigênio chega até a célula através do sistema cardiovascular, assim como o CO2, que é eliminado como resíduo do metabolismo, ele também é eliminado pelo sistema respiratório, mas ele precisa chegar até os pulmões para que seja eliminado pelo sistema cardiovascular. Metabólitos também provenientes do metabolismo celular passam para o interior do sistema para ser eliminado e os nutrientes que vêm pelo sistema digestório chegam às células através desse sistema. Então, nosso sistema cardiovascular, ele tem a função de transporte, a sua função primária, e ele é integrado a vários outros sistemas e tem funções secundárias. A gente pode dizer que ele tem uma função imunológica, porque as células do sistema imunológico chegam até o local onde se encontra um antígeno, restos de bactérias, de vírus, né, restos celulares que precisam ser eliminados através do sangue, através do sistema circulatório. Então, o sangue é um tecido, ele é constituído por plasma, que é a parte líquida, mas também tem várias células que transportam oxigênio, como as hemácias, assim como células do sistema imunológico. Os nutrientes também, eles chegam até os tecidos através desse sistema. Então, ele tem uma relação grande, né, com a função do sistema digestório. Assim como a gente viu no slide anterior, a relação dele com o sistema respiratório. As trocas gasosas a nível celular só é possível pela função de transporte do sistema circulatório. O sistema circulatório ele pode ser dividido em sistema sanguífero, e esse sistema, além do coração, a gente tem vasos, denominados de artérias, veias e capilares. A gente tem também o sistema linfático, que tem os capilares linfáticos, vasos linfáticos, nodos e troncos linfáticos. E, além disso, órgãos hematopoéticos. A medula óssea, por exemplo, no interior dos ossos longos, produzem células do sistema sanguífero. E os órgãos linfóides, baço e timo, células do sistema linfático. O nosso sistema sanguífero,
ele tem duas circulações, a chamada pequena circulação ou circulação pulmonar e a grande circulação ou circulação sistêmica. Como eu falarei para vocês, no ventrículo esquerdo ele tem uma anatomia diferente do ventrículo direito por conta dessa diferença, né? O ventrículo esquerdo, ele manda sangue para grande circulação. O ventrículo direito, ele envia sangue, ele recebe sangue da grande circulação e envia sangue para a pequena circulação. Então, massa muscular deles é diferenciada. E aqui a gente vê a pequena circulação, né? O sangue, ele chega dos tecidos com a pressão parcial de CO2 maior e é direcionado pelas artérias pulmonares até o pulmão para que ocorram as trocas gasosas. Uma vez esse sangue, quando ele reduz a pressão parcial de CO2 e aumenta a pressão parcial de oxigênio, ele retorna pela pequena circulação, pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo e agora o sangue, que a gente considera com a pressão parcial de oxigênio maior, vai pela aorta e todas as grandes artérias até chegar aos capilares sistêmicos. Aqui nas células do nosso corpo ocorrem trocas gasosas e esse sangue agora reduz a sua pressão parcial de oxigênio, aumenta a sua pressão parcial de CO2 e retorna pelas veias cavas ao átrio direito. Em seguida vai ao ventrículo direito e começa de novo a circulação pela pequena circulação, a circulação do sangue pela pequena circulação ou pulmonar, tá? O sistema linfático é um sistema paralelo ao sistema sanguífero e ele é super importante para as defesas no sistema imunológico. Ele produz, os órgãos linfóides produzem células do sistema imunológico e a gente tem o timo e o baço. O baço situa-se aqui no lado esquerdo da cavidade abdominal, junto ao diafragma, no nível da 9ª, 10ª e 11ª costelas. Apresenta duas faces distintas, uma relacionada com o diafragma e a outra voltada para as vísceras abdominais. Na face visceral tem o hilo do baço, onde penetram vasos e nervos, e a gente também tem o timo. O timo é um órgão linfático, como a gente já falou, na porção antero-superior da cavidade torácica, abaixo do externo, e na infância o timo tem um volume muito maior para esse importante papel da defesa orgânica. Depois ele reduz, atrofia e gradualmente na idade adulta vai sendo substituído por tecido adiposo. A gente também tem as tonsilas palatinas, que são tecidos linfóides situados na mucosa, de revestimento da cavidade bucal e faríngea. Elas localizam-se uma de cada lado na parede posterolateral da faringe, da orofaringe, e elas localizam-se também na parte nasal da faringe, e as tonsilas linguais, elas estão localizadas na face dorsal da língua, ou seja, na orofaringe. Esse sistema ele possui também nódulos linfáticos, que são bem concentrados na região cervical, axilar e guinal, pouco aqui no cotovelo, na região do cotovelo e joelhos. Esses nódulos, eles concentram um número grande de células do sistema imunológico. Então, tem duas condições em que a gente percebe uma maior atividade desses nódulos linfáticos. Uma é no processo inflamatório, alguns popularmente chamam de íngua, quando você palpa e é mais doloroso aqui na região do pescoço quando você tem uma faringite, ou na região axilar, quando você tem alguma lesão de membro superior, por exemplo, que infecciona, né? Essas regiões onde tem nódulos, elas ficam mais doloridas, né, com a presença de dor, e popularmente é conhecido como íngua. É uma maior atividade aí do sistema imunológico. Também para fisioterapia dermatofuncional ou traumato-ortopédica, alguns indivíduos que têm um edema, por exemplo, de entorse,
a gente pode trabalhar o fisioterapeuta com pressões manuais através da drenagem linfática, reduzir esse volume de líquido intersticial através do aumento do fluxo dessa linfa. Tá? A linfa também mantém esse equilíbrio hidroeletrolítico no intestício, né? Através da difusão de células e de água para o interior desses capilares para serem eliminados pelo sistema urinário. Na dermatofuncional, fisioterapia dermatofuncional, o aumento desse fluxo reduz o volume de líquido do intestício e o indivíduo muitas vezes reduz medidas, né, através desse procedimento.